Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez aqui no meu canal e hoje, seguindo essa linha botânica, vamos aprender a pintar ipês em aquarela. Separei aqui um amarelo e um rosa para a gente fazer, mas você pode ficar livre para fazer da cor que você gostar. E no vídeo de hoje vamos utilizar aqueles nossos pincéis xodozinhos, o médio da Ceramic e o pequeno da Sinoarte, tintas para aquarela, água e papel toalha para secar o pincel durante o processo. Então vamos lá começar a nossa pintura de ipês de hoje. E para guiar a nossa pintura, a gente vai fazer um círculo na folha com um risquinho embaixo. E isso vai guiar ali o formato da árvore, né? Que sempre tem esse formato. E para fazer o ipê, a gente vai fazer um tronco mais grossinho e essas veias, né, que são os galhos da árvore. Não precisa ficar retinho, quanto mais torto, até mais orgânico fica. E aí você vai fazer esses galinhos só na parte de baixo aí do círculo. Vocês vão entender o porquê depois. Os galinhos de cima a gente vai acrescentar mais tarde. Aí você engrossa um pouquinho o tronco e pronto, é só isso. Vai pegar o amarelo mais claro da sua cartela, misturar com bastante água. Esse daí é um amarelo canário, eu acho. E com água, você vai colocar com batidinhas, usando o pincel médio, fazendo bolinhas, assim, praticamente manchinhas pequenas, sempre deixando um espaço entre essas manchinhas, porque esses espacinhos vão ser os respiros que vão dar a sensação das folhas, das flores da árvore. Vamos imaginar que a luz está vindo dessa direção, então essa parte da esquerda vai ser mais clara, então vou usar um amarelo mais clarinho e depois a gente vai escurecer a base. Observem que eu tento deixar na bordinha algumas partes bem quebradinhas e por dentro você pode já manchar um pouco mais com manchas maiores e mais aguadas. Sempre deixando os espacinhos em branco, porque depois a gente vai acrescentar galhos nessa parte. Vamos pintar até a metade, então nessa parte da metade para baixo, a gente vai pegar um amarelo um pouco mais escuro, um amarelo mais forte, né? E vamos fazer o mesmo princípio de batidinhas agora da metade para baixo. Sempre olhando a foto de uma árvore para você se inspirar, mas lembrando que a gente não está fazendo uma cópia exata daquela fotografia, por isso que eu nem estou mostrando para vocês. É mais para a gente ter a noção de como é uma árvore visualmente. Você também pode, né, acrescentar esse amarelo mais intenso na parte de cima também, onde já está molhado com a tinta mais clara. Isso vai criar uma mescla muito interessante para o teu desenho. Com o pincel umedecido só com água, você também pode dar uma borradinha em alguns pontos para dar mais suavidade para sua árvore. Para conseguir dar mais profundidade para nossa árvore, mais volume, né, para nossa árvore, a gente vai acrescentar um tom mais escuro ainda de amarelo, que é um amarelo mais ocre. Eu pego um pouco de amarelo, misturo com um pouco de marrom ou um pouco de vermelho escuro, para deixar mais concentrado, quase um ocre mesmo. E eu vou acrescentar só na parte inferior da árvore, para realmente parecer que ali em cima é mais iluminado do sol e aqui embaixo tem a sombra. Com o pincel mais fino, vamos fazer o tronco agora usando um marrom bem escuro. Você pode usar preto também, mas eu acho que o marrom dá um charme legal para a árvore. Lembrando que você pode seguir aquela guia de rascunho que a gente fez no início, mas você também pode incrementar acrescentando os galhos onde você achar melhor.
E você vai usar esses espacinhos que a gente deixou em branco para acrescentar os galhos como se fossem aqueles galhos que passam por entre as flores. Aí você pode ir engrossando o tronco até se sentir satisfeito, até achar que está numa proporção legal. E para dar uma sensação de que está no chão, fincada como uma árvore, eu coloquei esses 2 risquinhos na horizontal. E agora a gente vai preencher com galinhos dentro desses espacinhos em branco. Aí você pode soltar a mão realmente, fazer uns galinhos bem naturais. Não importa se ficar tortinho ou borrar um pouco em cima do amarelo. Lembra que isso é uma pintura e que tem que ser bem fluido também, né, para ficar legal. E para incrementar o nosso desenho, eu vou colocar algumas flores, algumas manchas no chão, como se tivesse caído da árvore, né? E deixa aquele chão bonito, isso é bem característico do ipê. E só para completar mesmo o vídeo, vamos repetir esse processo para fazer o ipê rosa. Eu comecei, né, com aquela estrutura da bola e do risquinho embaixo, vou criando esses caules, né, essa parte do tronco bem tortinha mesmo, porque quanto mais torto você conseguir fazer o galho, mais interessante vai ficar. Eu percebi isso. Se você faz aquele galho muito reto, não fica tão natural. Bom, seguimos o mesmo princípio do primeiro ipê e vamos colocar o rosa mais claro lá na parte de cima da árvore, né? Eu sigo esse círculo que eu fiz, mas também posso colocar um pouquinho de mancha mais para fora, porque nenhuma árvore também é perfeitamente, né, redonda, igual uma bolinha. Então a gente vai incrementando, botando um pouco mais para fora do círculo, um pouco mais para dentro. E é isso que vai tornando a tua pintura mais interessante. Lembrando que nas bordinhas eu dou umas respingadas, você pode até usar aquela técnica da batidinha no dedo para dar uns splashes também, umas gotas, isso incrementa mais ainda o teu desenho. E chegando na metade da árvore para baixo, a gente vai começar a escurecer. Com um tom de rosa mais intenso, a gente vai fazer a segunda metade da árvore, né? Que é a parte de baixo, para dar essa sensação mesmo que o sol tá mais claro em cima e embaixo as flores estão mais escuras. Você pode também, né, colocar algumas gotinhas entre a parte mais clara, só para dar aquele contraste mais interessante. Agora vamos fazer a parte do tronco. Com aquele marrom mais escuro e com o pincel mais fino, a gente vai criando, né, esses galhos entre os buraquinhos e também engrossando mais a parte do tronco, né? Que tem essa característica, que tem um caule mais grosso e quando ele vai subindo para as flores, eles vão ficando mais fininhos e delicados. Vocês podem observar que também é possível deixar um espacinho em branco dentro do caule para dar uma textura na árvore. Isso também é legal. E aí você vai soltando a sua imaginação, acrescentando os galinhos, sempre observando, sabe? Acrescenta 1, 2, dá uma olhada em como tá ficando. Essa observação vai te fazer, né, incrementar do jeito que você achar melhor o seu desenho. E para dar um charminho no chão, vou fazer novamente com o pincel médio algumas florzinhas no chão, né, com batidinhas, para parecer que caíram flores ali embaixo. Eu acho que isso dá um charme bem legal. Poderíamos parar por aqui, mas não vamos, porque minha mão tá coçando para acrescentar um fundo azul nessas árvores, então eu vou ensinar vocês. Vou diluir um azul com bastante água para ele ficar bem aguado. Vou umedecer o papel com o meu spray de água, né? Para deixar o papel bem molhado e quando eu acrescentar o azul, ele vai se espalhar nesse papel umedecido. Essa é aquela técnica, né? Molhado sobre molhado. E eu acho legal também para vocês treinarem em casa. Percebam que quando eu vou adicionando o azul, ele já vai se espalhando
e essa mancha dá até uma sensação de céu mesmo, de nuvens, e eu acho que super combina para esse desenho que a gente está fazendo hoje. Se no meio do processo manchar um pouco do azul ali no amarelo, ou o caule manchar um pouquinho, não tem problema. Essas manchas que vão dar uma identidade única para o teu desenho também. Isso é aquarela, aquarela é assim mesmo. E no IP rosa eu vou fazer um pouquinho diferente, não molhei o papel, tô usando só o pincel com a tinta diluída mesmo, a tinta azul, e tô passando ao redor da árvore, né, com o pincel um pouco de lado para aproveitar bem a parte gordinha dele. Bom, gente, esse é o resultado da nossa pintura de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Em breve eu vou trazer algumas novidades sobre aquarela, então você que gosta de aprender com os meus vídeos, fica de olho, né, que tem muita coisa nova por aí. E muito obrigada também aos 10 mil inscritos aqui do canal. Até o próximo vídeo, gente. Um beijo!